Ele realizou no momento da nossa salvação. E Ele nos capacita a termos essas reações pela Sua palavra que alimenta a nossa fé e pela ação do Seu Espírito, o qual habita em nós. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Do versículo 1 ao 11, ele vai falar desse preparo espiritual para não tentar fugir do sofrimento. A orientação dele, não fugir do sofrimento. Porque mesmo que o sofrimento seja injusto, não devemos fugir para nos conformar ao mundo. Aquilo que o mundo nos oferece para suprir esse sofrimento. Nós precisamos buscar suprimento nele, na pessoa dele. Para isso, do versículo 1 ao 6, ele vai trabalhar em nós estarmos vivendo nessa dependência dele, para não sermos cativos ou levados à tentação da sensualidade, que é o que o mundo oferece. Já do versículo 7 ao 11, ele vai falar do nosso agir movido pelo egoísmo, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pelas nossas ambições. Hoje nós vamos trabalhar só o primeiro ponto, 1 ao 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Já vamos entender isso. Para que, no tempo que vos resta na carne, aqui nesta vida, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, dos pagãos, os não-judeus, daqueles que estavam habitando e estão habitando no mundo, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Verso 4. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Até aqui. Voltando no versículo 1, por favor. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso exemplo como servo sofredor, que temos visto isso, e também capacitador, que nos tornemos o mesmo exemplo dele. Precisamos ser como Cristo, o servo sofredor. O exemplo dele é de sofrimento. E esse é o caminho do discipulado. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, o justo pelos injustos, sofreu na mão de homens ímpios, injustos, por causa da justificação de homens injustos arrependidos, que somos nós. Todo o sofrimento dele foi por homens injustos como nós, porém arrependidos. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Armai-vos também vós do mesmo pensamento.
Aqui está se tratando da figura de um soldado. Armai-vos, equipado para a batalha, pronto para a luta, encarando o sofrimento, assim como Cristo fez por mim e por você. Meus irmãos, uma certeza para os crentes são provas, uma certeza para os crentes é sofrimento. Porém, com alegria, que é o fruto do Espírito. Ele nos capacita. Ele seguiu à nossa frente, nós estamos seguindo as pegadas dele. Ele é o servo sofredor. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ou seja, dispor-se a sofrer injustamente. É isso que nós precisamos fazer. Perseguição por causa do quê? Da nossa fé. Em vez de nos conformarmos com o mundo, nota, a saída mais grande está falando, é com o mundo. Só que não é a vontade de Deus, é a vontade do pecador. A saída para o mundo. Olha, a pessoa que sofre por se recusar a pecar, que a oportunidade lá fora é pecado, não é mais controlada pela vontade da carne. Se eu me recuso a pecar, eu não estou mais controlado pela carne. Mas eu estou dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Texto conhecido, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Armai-vos, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O nosso querer é contaminado pelo pecado. Nós temos que nos deixar dirigir pelo Espírito. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, porque a lei condena o pecado e o pecador. Se estamos andando em santidade, caminhar em santidade, não estamos mais debaixo da condenação da lei, porque o nosso Senhor é Cristo. Voltando lá, versículo 2 agora. Para que no tempo que vos resta na carne, aqui nesta vida, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que nós devemos preferir? O mundo ou preferir morrer a negar a Cristo? E não viver para os desejos carnais. Meus irmãos, esse versículo aqui parece um tanto simples, mas ele é muito complexo, porque depende da nossa submissão, da direção do Espírito nas nossas vidas, de um viver em santidade, de fato e verdade, para que nós possamos enfrentar os sofrimentos injustos. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, debaucheiras, orgias, benefícios e indetestáveis idolatrias. O primeiro ponto que nós vimos, que foi o versículo 1 e 2, ele falou de Jesus Cristo como modelo, como exemplo,
como servo sofredor e capacitador para que tomemos o mesmo exemplo. A segunda divisão, que é o versículo 3 e 4, ele vai falar sobre a rejeição do pecado acarretará rejeição de amigos pecadores. Você rejeitar o pecado vai acarretar na rejeição de amigos. Você será rejeitado. Porque basta o tempo decorrido. Ou seja, precisamos de uma atitude militante, armai-vos, contra o pecado. Não podemos viver na sensualidade. Um cristão que vive em pecado é uma arma terrível na mão do diabo. Portanto, temos várias razões para resistir ao pecado. Primeira razão, vimos no versículo 1, o amor de Cristo, a entrega de Cristo. Volta no versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos. Veja só, pense no que o pecado causou para Jesus. O meu pecado é o seu pecado. Causou o seu sacrifício, o seu sofrimento injusto. Porque não é o pecado dele, é o meu e o seu. Então, primeira questão, antes de nós pecarmos, temos que pensar no que o pecado causou para Jesus. E isso está tratado nessa carta por diversos momentos. Capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Como ter prazer em algo que levou o Senhor Jesus até a cruz? Como ter prazer nisso? Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, como vingador, prestes a consumir os adversários. O que se espera de um crente deliberadamente em pecado? Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus? Quando a gente peca deliberadamente, é como se nós estivéssemos pisando em Deus. E profanou o sangue da aliança, desprezou esse sangue derramado para nos purificar do pecado, o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Esse é o mundo. Os meninos estão fazendo volta na televisão. Tudo bem. Vamos seguir. O que nós precisamos fazer? Desfrutar da vontade de Deus, que foi dito no versículo 2. Vamos lá. 1 Pedro 4, 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, na segunda vontade de Deus. Já viver segundo a vontade de Deus.
precisamos desfrutar da vontade de Deus. A vontade de Deus não é um fardo, não deve ser um fardo para nós. Antes é estar dentro da vontade, do prazer divino, tornando leves os nossos fardos. 2 Timóteo 2,19. Segunda carta de Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, nós temos que visualizar algumas coisas para resistir ao pecado. Pensar no custo do pecado causou para Jesus. Desfrutar da vontade de Deus. E lembrar-se da onde viemos, do que nós éramos antes de Jesus, que é o versículo 3. 1 Pedro 4:3. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, a vida pecaminosa, tendo andado lá no passado, antes de Cristo, em dissoluções. O que é dissolução? Dissolução é a paixão desenfreada pelos próprios desejos. O que eu quero, eu luto por isso. O que eu desejo, eu busco com intensidade o pecado. Concupiscências, satisfação ilegítima pela imoralidade. Borracheiras, satisfação nas drogas, entorpecentes, coisas que vão tirar a minha resistência ao pecado. Eu tenho que me dopar para assim, me sentir livre para pecar. Isso é borracheiro. Orgias, festas e farras devastas. Bebedice, satisfação do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Detestáveis idolatrias, com suas práticas, com tudo aquilo que está associado à idolatria, que está associado à adoração dos ídolos, são detestáveis. E aqui nós temos muito. É timidez, é condado, festividades aonde o pecado faz parte, a idolatria faz parte. Isso é detestável diante de Deus. Versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles o mesmo excesso de devassidão. Então, os antigos amigos pensam que nós perdemos o juízo, que nos tornamos fanáticos religiosos, pois nós abandonamos o alcoolismo, as drogas, o adultério, a prostituição e a imoralidade e a idolatria. Você é louco, cara. O que é isso? Como você deixa tudo isso? Os amigos se tornam inimigos. Não porque você fez alguma coisa agora, mas porque os filhos segue o Senhor Jesus. Marcos, capítulo 3.
para casa. Está falando de Jesus. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Seguiram Jesus até a casa de Jesus, e aquela multidão querendo que ele fizesse seus prodígios, milagres, e atendesse suas necessidades, não dava tempo nem de comer. Versículo 21. E quando os parentes de Jesus, os irmãos, as irmãs, a mãe, ouviram isso, saíram para o prender Jesus. Porque diziam, está fora de si, está louco. Gente, o próprio Jesus foi chamado de louco. É um privilégio ser chamado de louco. Porque até a casa dele achava que ele estava louco. Com isso, nós chegamos na terceira divisão, versículo 5. Voltando agora para Pedro. Onde ele vai falar da prestação de contas no juízo final. Justificará os sofredores vivos e mortos. Ou seja, não vai participar do juízo final. E punirá os perseguidores ímpios. Esses vão estar lá. Vamos ler isso aí. 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vamos entender esse texto, porque ele tem uma certa complexidade. Os quais, ímpios, hão de prestar contas do quê? De suas palavras e ações, chamando Jesus de louco, chamando a nós mesmos de loucos. Aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele vai julgar os vivos quando? Fora essas disciplinas que ele já vai colocando. Mas, se nós olharmos o plano das épocas, o projeto de Deus para a implantação do reino, quando ele for separar cabritos de ovelhas, lá vai chegar o julgamento dos vivos, que são os cabritos. Esses vão ser colocados à parte e não entram no reino. E dos mortos, quando que vai ser? No final, isso é o início do reino milenar, vivos. No final do reino milenar, Satanás é solto e tem o juízo final. Então, antes do reino milenar, os vivos. Depois do reino milenar, os mortos, que o mundo acabou em fogo. Isso nós já sabemos pelas profecias. Versículo 6. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Muito bem. Esse é um texto que o pessoal isola ele e procura distorcer e pregar heresia. Só que a gente não pode esquecer do contexto. Sempre eu falo, quando vamos interpretar, nós precisamos levar em conta o contexto no qual foi escrito. Muito bem. Então, qual é o contexto que está aqui? Sofrimento. Não é esse o assunto? Sofrimento injusto. Esse é o contexto. Está se tratando de sofrimento injusto. Logo, Pedro só pode estar se referindo aos cristãos que foram martirizados. Não foi no período de Pedro. Muitos foram mortos para a fé. Julgados falsamente pelos homens. Ou seja, houve uma preocupação de Deus para que o Evangelho chegasse àqueles que foram martirizados. Mas como assim? Gente, é só saber o que significa a palavra Evangelho. Eles foram martirizados, estão aguardando o juízo de Deus para os ímpios que os mataram,
E o Senhor proclama o Evangelho, as boas notícias para eles, para o consolo deles, enquanto aguardam o cumprimento da vontade de Deus. Observe, para este fim, versículo 6, referindo-se aos cristãos, foi o Evangelho pregado também a mortos, que foram martirizados e sofreram injustamente, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, foram julgados injustamente, foram acusados falsamente e pagaram com a vida por causa disso. Vivam no Espírito segundo Deus, ou seja, a pregação do Evangelho chega como boas notícias. Você foi martirizado, mas você está aguardando a implantação do reino. Não é isso que está acontecendo lá quando a gente estuda Apocalipse? Capítulo 6, as almas dos que foram martirizados, o Senhor responde a eles. Outra situação. Então nós podemos concluir da seguinte maneira: a pregação do Evangelho produz dois efeitos na vida de quem crê. Primeiro efeito, a forte censura dos homens. Que homens? Nossos amigos? Nossos parentes, como foi o caso de Jesus? Vamos ver isso. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam a Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, os desejos egoístas, carnais, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, o sofrimento injusto, como ele carregou, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Note que esse evangelho não é o evangelho que está sendo pregado nas igrejas, não. O evangelho está sendo pregado na igreja de prosperidade, tudo vai dar certo, olha só, vai ser uma beleza. Fica crente que você não vai ter problema na sua vida eterna. Que vai ser uma luta. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. 34. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido. Como restaurar o sabor? Se nós formos o sal da terra, o sal desse mundo, e formos insípidos, não nos posicionarmos, não sermos firmes em meio ao sofrimento injusto, 35. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, nem o bicho, lançam-no fora, e tem ouvidos para ouvir. Então, nós temos duas situações diante do Evangelho e da vida com Cristo. A pressão dos amigos e parentes, ou buscarmos em Cristo o exemplo a ser seguido, onde Ele alimenta a nossa fé pela Sua palavra e nos capacita pela ação do Seu Espírito para seguirmos esse caminho de cruz que Ele já passou por ele. É isso que nos espera, é isso que nos aguarda,
E é para isso que precisamos estar prontos. Armai-vos, isso começa assim, armai-vos, porque a luta é grande. Então precisamos, em segundo aspecto, buscar o quê? A aprovação de Deus. Isso vai depender do quê? Do compromisso total com Cristo. Em uma vida até as últimas consequências por amor leal a Ele. Esse é o cristianismo bíblico. Precisamos nos identificar com a cruz de Cristo e seguirmos suas pegadas como servos sofredores. Estarmos capacitados por Ele a sofrer a injustiça. Isso é cristianismo. E é isso que nós temos que buscar. Por isso que essa carta trabalha como encorajamento para honrarmos a Deus. Diante de uma crescente oposição, e precisamos ter reações adequadas ao sofrimento. As provações são uma certeza. O Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Diga o Lucas 15, 31 e 32. Vamos ler então. E então ele respondeu ao pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Está falando do filho próprio. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, um irmão está ensinando do outro. 33. Acaba aí. Acabou aí? Vamos cantar, irmão. Não tem mais versículos. Aí começa outro capítulo. Senhor, temos tido lutas e mais lutas haverão. Mas sabemos que o Senhor pode nos dar comando, pode nos proteger, capacitar, dirigir, nos dar condições, Senhor, de seguir os teus passos, pois essa é a tua vontade. E o Senhor terá prazer se formos servos fiéis. Por isso nós clamamos que possamos cumprir esse papel e não sermos como sal insípido, mas possamos fazer diferença onde quer que venhamos a nos encontrar. Mesmo taxado de loucos, de radicais, de fanáticos, que essa loucura, esse fanatismo, esse radicalismo seja vivermos Cristo em nossa vida. Com isso estamos certos que o Senhor irá se alegrar. Graças, Senhor, pelo teu sacrifício e porque o Senhor está indo à frente de nós, nos conduzindo pelos seus caminhos. No nome de Jesus agradecemos. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto e entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e do Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e a nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja para a tua igreja hoje e sempre.
Hum. Deus